Voltamos aqui no meu estúdio improvisado para falar com vocês sobre o capítulo 4, quarto episódio, sobre por que tragédias acontecem ao povo de Deus. Por que situações difíceis, né, podem sobrevir àqueles que estão obedecendo, crendo, estão no calor da batalha. Por quê? E o volume, seria muito bom você ouvir os volumes 1, 2, 3. Este é o 4. Vamos lá. Eu terminei o volume 3 falando sobre, no episódio 3, falando sobre Paulo. Falando sobre o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, especificamente falando sobre por que Paulo sofreu naufrágios, por que Paulo passou com ataques de serpentes, sendo que ele estava na obra do Senhor. Ele estava fazendo a obra de Deus, ele foi perseguido para ser morto, ele foi deportado. Tem alguém que passou pior situações do que Paulo? Acredito que não. Por quê? Porque ele estava em missão, ele estava desbancando trevas, gente. Ele estava desbancando demônios. A pregação do Evangelho é o avanço do reino de Deus, da paz, contra o avanço das trevas. Ninguém prega o Evangelho no céu, não. O céu não precisa. Nós pregamos o Evangelho em lugares e territórios dominados por todo tipo de demônios, por todo tipo de força das trevas. E Paulo sabia disso. Onde tem incredulidade, tem trevas. Trevas não é a ausência da luz física, mas trevas é a ausência do conhecimento, da revelação, da compreensão do que é o Evangelho. E isso são forças espirituais que prendem a mente das pessoas. Então, se você vai para um território desse, você vai enfrentar um território de trevas, meu irmão. Você vai enfrentar um território como Paulo enfrentou, de serpentes, de escorpiões, como Jesus mandou os seus apóstolos fazendo a obra do Senhor. Agora, eu quero te dar uma palavra. Em todas elas você vai ter vitória. Todas elas você vai ter proteção do nosso Deus. E se não tiver, bispo, você falou sobre Paulo. Paulo teve a serpente mordendo ele, verdade. Paulo teve naufrágio no navio, verdade. Já pensou se ele tivesse morrido naquele navio? Quase morreu, ele ficou 40 dias naquele negócio. Imagina a estrutura de Paulo, 40 dias balançando o navio, vai para cá, vai para lá. Meu Deus, é muito tempo. Uma tempestade. Eles perderam a esperança da vida. E não é só no mar, não. Depois com os próprios judeus perseguindo Paulo em todas as cidades onde ele ia. Mas eu quero te dizer o seguinte, o que guardava Paulo era a certeza que, primeiro, valia a pena pregar o Evangelho. Valia a pena o sofrimento, a luta, valia a pena, e era a missão e o chamado dele. Não era de outros, mas era dele. Segundo, mesmo que ele morresse naquela missão, ele estava preparado para morrer. E valeria a pena. Isso aqui me impressionou. Me impressionou porque Hebreus capítulo 11, versículos 10 a 22, fala dos heróis da fé. E fala do povo que venceu. Gente que venceu, vencendo reis, vencendo exército, fechando a boca do leão. Mas teve outros que venceram, morrendo, cerrados pelo meio, perseguidos, famintos, mas venceram. Por que eles venceram? Porque eles sabiam que a missão e a causa era mais importante do que o sangue deles se viesse a ser derramado. E que eles ganhariam mais na eternidade que nesse mundo. Então, meu irmão, quando Deus nos chama, Ele coloca em nós essa certeza. Eu vou sabendo que Deus vai me livrar da boca do leão, da fornalha, Deus vai me guardar minha ida e minha volta, Ele me abençoa na ida e na volta. Mas se por acaso acontecer alguma coisa, eu vou para um lugar melhor. E só vai acontecer se eu permitir. Paulo disse assim, para mim morrer é lucro. Como lucro? Sim, ele achava que morrer era ganho, morrer era lucro. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pois para mim o morrer é ganho, o morrer é lucro. Que coisa doida. Pois é, ele achava que para ele morrer era ganho. Por quê? Porque deixava a matéria. Para Deus não tem morte. Morte é separação só do físico. Para Deus, Jesus já inaugurou o chamado paraíso. Lembra quando ele disse ao ladrão, hoje estarás comigo no paraíso? Antes de Jesus não tinha paraíso, tinha o Hades, tinha o Tártaro, que era o lugar das almas de todos aprisionados. Depois que Jesus morreu e desceu ao inferno, ele foi lá, tomou a chave do Hades. O que ele fez? Ele inaugurou o chamado paraíso. E por isso que algumas almas dos santos que estavam mortos naquele lugar ressuscitaram para ir para o novo lugar, onde esperaremos Cristo, que é o paraíso, que já estão no Senhor. Por isso que Paulo diz, aqueles que dormem no Senhor, 1 Coríntios 15, ele não diz mortos, ele diz os que dormem no Senhor. Então, meu irmão, o que eu posso entender é, quando alguém chega a hora de falecer, primeiro, a pessoa abre mão da sua vida. Paulo diz, se eu morrer é ganho. Elias disse, eu não quero viver mais.
Elias disse, eu cansei da vida. Lembra que Elias disse, Senhor, toma-me, já é muito para mim. Toma-me, leva. Então ele estava preparado. E Deus o levou. Realmente Deus levou. Moisés também, quando quebrou a palavra, Moisés estava cansado daquela liderança do povo de Israel, obstinado. Jesus, quando Jesus morreu, Jesus disse, ó geração incrédula. Mateus 20, 22, né? Não garanto que é esse versículo. Quando Jesus disse assim, ó geração incrédula, até quando vos suportarei, vos sofrerei. Não é esse texto, não, é um outro texto. Mas Jesus fala sobre isso. E em Mateus 20, 22, quando Tiago, a mãe de Tiago e João pede para que eles sentem à sua direita e à sua esquerda, Jesus diz, não me compete sentar a usar essa autoridade, mas se você puder beber o cálice que eu vou beber, então vocês podem não sentar. Eles disseram, nós queremos beber. E Tiago morreu, como Jesus também morreu. Tiago morreu. Então você vê, parece que as pessoas que são levadas nessas tragédias, de alguma maneira, elas já chegaram ao nível onde elas transcenderam, disseram, Deus, cansei, já fiz, cumpri minha missão, cumpri meu propósito, se eu partir, já é lucro para mim, estou satisfeito. E eu quero contar 2 depoimentos que eu vi. O Benção da Roça, apóstolo Benção da Roça, que eu estive com ele pouco antes da morte, e ele falou, estou cansado da vida, estou cansado desse mundo, estou preparado para ir embora. Eu até discuti com ele, não é? Mas ele falou isso para mim, falou, não, eu já cumpri tudo que eu tinha que cumprir. E poucos meses depois ele faleceu. Fechou o olho, teve aparentemente, ninguém nem sabe o que foi, mas talvez uma parada cardíaca inexplicável. E o Miles Monroe, meu amigo, irmão, que todo mundo sabe, também disse, cumpri meu propósito, vocês viram os vídeos, ele falou isso em diversas situações. Então, meu irmão, eu quero dizer o seguinte, o Evangelho é um povo que acredita na eternidade, é um povo que acredita no propósito de Deus. Por isso, o Salmo 44, 22 diz, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Não pense que quem morre na batalha está em pecado ou em maldição. Pode ter casos, sim, de pessoas que perderam a proteção de Deus em suas vidas, mas são exceção. Né? Aqueles que morreram na obra, aqueles que morreram doando seu sangue, tenha a honra da igreja, tenha o amor da igreja, tenha, né, o respeito e o carinho da igreja, porque eles vão para a eternidade. E pode ter certeza, no livro de Apocalipse, eles terão um lugar de preeminência perto do Cordeiro mais do que os demais. Eles optaram para estar perto do Cordeiro. Outro amigo que eu tive, que também passou por isso, foi Julio Ruibal, lá da Colômbia, que me avisou, disse, eu vou para a eternidade, eu não vou casar minhas filhas. Nossa, eu lutei com o Júlio, logo depois a máfia colombiana o assassinou. Ele não estava em pecado. Nenhum desses homens morreram em maldição. Eles morreram derramando sangue por uma verdade, por uma causa. E que a igreja possa aprender a honrá-los e abençoá-los no nome do Senhor. Quero terminar com o Salmo 116, versículo 15, que diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Sabe o que quer dizer a palavra preciosa no hebraico? É iaká. Sabe o que quer dizer a palavra iaká? É solene. Sabe o que quer dizer a palavra solene? É uma solenidade. Deus se levanta para receber um convidado ilustre que está chegando. Quando você está numa festa, num jantar solene, chega alguém importante, você vai receber. É a palavra iaká. Quer dizer, ela exige um ato um gesto de grandeza do Senhor. Aos olhos do Senhor, receber um santo é muito importante. É muito digno de honra, de glória. Que você possa entender isso, abençoar os irmãos que partiram, orando, apoiando e dizendo, graças a Deus, nós temos uma causa que nós queremos viver por ela, mas se for preciso, nós vamos às últimas consequências. Foi com esse espírito que a igreja primitiva conquistou o Império Romano, pregando o Evangelho e mudando a realidade daquele mundo, daquela época. Deus te abençoe, meu irmão, e que você ande com Deus. E que o Evangelho te guarde, te proteja em saúde, felicidade e prosperidade. Amém? Mas entendamos que nosso chamado transcende a este mundo. Deus te abençoe.